Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Puertas e vim fazer aí um bate-papo com vocês rapidinho a respeito dos tipos de PRF. Você já viu várias vezes quando você está falando de PRF que tem uma letrinha antes, né? L, PRF, I, PRF, A, etc. Na verdade, isso está cada vez ficando mais maçante isso, ou seja, são mudanças que se fazem no protocolo, lógico, mudanças tentando ter um produto cada vez melhor, todos PRF, mas um produto cada vez melhor, mas vão surgindo muitas coisas sem a possibilidade de comparações, devido a problemas de standardização, de padronização, de centrífugas, de métodos, de forças, e até entre os protocolos existe até uma confusão em relação a estabelecer a força G. Tá? Quando a gente está falando de tipos de PRF, a gente tem que pensar que os mais estudados no mundo, que pode ser comparado, e efeitos clínicos. Então, até hoje, basicamente os PRFs mais utilizados, mais estudados, que a gente encontra na literatura com mais frequência, deixa eu chegar aqui e pegar, com mais frequência o LPRF foi o protocolo inicial que a gente roda, ó, só aqui em termos de LPRF a gente tem ou forças G em 408 ou mais ou menos 708G, não porque mudou o protocolo, mas sim por diferenças por uma diferença de se padronizar os tipos de força em determinada centrífuga. Então, na mesma centrífuga, eles já colocaram na literatura duas vezes, né? Dois tipos de forças G, mas na verdade a confecção é a mesma. O IPRF é feito na mesma centrífuga em altas forças de centrifugação. Então, esse protocolo ele é chamado de um protocolo tradicional, o protocolo inicial de Dohan e Chokrum, 2006, para alguns 2001, etc., mas com altas forças de centrifugação. Depois, o grupo do Chokrum, do Ganati, do Myron, do Kobayashi, fizeram alguns trabalhos falando do APRF, do Advanced PRF, onde eles diminuíram drasticamente a força G, ó, para 208G, diminuíram o tempo, eles chamam de low speed, low time, e a gente está falando de um produto que é o PRF, porém com uma baixa força de centrifugação, tá bom? E o IPRF produzido também sobre essa baixa força de centrifugação. E aí tem vários, tem um na Itália, o CGF, no próprio Brasil tem um protocolo também. E todos esses protocolos, eles visam alguma coisa. Olha, eu quero melhorar a minha, a minha celularidade, eu quero melhorar a minha distribuição das minhas células na membrana. Não, eu quero melhorar a liberação dos fatores de crescimento. Tudo isso é muito legal e cada vez visa um produto melhor. O que fica complicado é todo país, todo mundo ter cada um 7, 10 tipos de PRF que estão sendo utilizados e onde não se tem uma comprovação clínica de que essa mudança nos trouxe resultados mais melhores e benéficos do que tal protocolo. Porque os estudos basicamente se limitam a visualização de imagem, né, em nível de microscopia eletrônica e a liberação de fatores de crescimento. Todos eles liberam fatores de crescimento, uns mais, outros menos entre si, mas enquanto a gente não souber o quanto precisa, o quanto se por acaso, quanto mais fator de crescimento melhor para um determinado tecido, a gente fica meio refém de ter que ficar decorando, sabendo qual é o tipo de PRF, que letrinha que é, etc. Então, basicamente, eu classifico aí eu peço para vocês entenderem como dois tipos: alta centrifugação e baixa centrifugação. Variações nesses dois podem acontecer enquanto não tiver uma comprovação clínica. Olha, clinicamente, vários trabalhos, estudos multicêntricos falaram: olha, a gente testou aqui, na China testou aqui, no Japão testou aqui, nos Estados Unidos, na França, e a gente conseguiu chegar a um consenso que os resultados migraram para um protocolo de X centrifugação média, centrifugação alta, ou continuamos no alto baixo. Enquanto isso, temos protocolos dois mais estudados, é o A e o L, e então você tem resultados, entre os dois que são os mais estudados, você tem comparações clínicas e conclusões clínicas. Estudos de bancadas hoje existem, os grupos que já estudam isso há um certo tempo. Então, o grupo original de pesquisadores do LPRF continuam se mantendo nessa técnica.
O Shukrum já numa carreira solo associado a outros pesquisadores, Ganati, Kobayashi, Myron, desenvolveram esta técnica, mas apesar de serem os mais estudados, não chegaram ainda a uma conclusão clínica. Tá? Os estudos do APRF se basearam em diminuição da força, com diminuição da velocidade e diminuição do tempo, e eles chegaram aqui a algumas conclusões, falando, olha, a gente consegue liberar mais fatores de crescimento comparados com o LPRF, a gente conseguiu em alguns trabalhos aumentar os fatores de concentração para trazer prefibroblastos gengivais. Então, são dados que vão ficando marcados na literatura. Okay? Em contrapartida, surgem outros trabalhos, esses trabalhos são de 2014, de Dohan, já separado do Shukrum, onde ele falava, olha, vamos analisar aqui a comparação de fatores de crescimento entre o L e o A, vamos analisar fatores macroscópicos, vamos fazer uma avaliação das centrífugas, etc. E vão dando os seus dados, né? Então essa centrífuga produz o A, o L, já existe um modelo um pouquinho mais avançado, e aí existem algumas diferenças. Como o protocolo da Intralock é de alta centrifugação, ela precisa vibrar menos. Os protocolos de baixa velocidade e baixa centrifugação ficam todos mais parecidos aqui, não tem tanta diferença. Para aspectos macroscópicos, podem ser influenciados por muitas razões. A viabilidade celular ela é vista em alguns trabalhos, então esse o Dohan e colaboradores comparou o que pode se deixar, o que pode acontecer com as células, a viabilidade celular, o quanto você machuca essas células comparadas ao protocolo inicial, condições de malha de fibrina, aí as comparações do L e o A, a comparação de liberação de fatores de crescimento. Então, nesses trabalhos, mostram uma liberação mais interessante do LPRF do que o A, e o grupo da baixa centrifugação já mostrou coisas ao contrário. Enquanto eles não se decidem, enquanto a literatura ainda vaga procurando algumas coisas, nós vamos usando clinicamente qualquer um dos dois protocolos e vamos caminhando, ok? Trabalhos na literatura falando, olha, 12 minutos para a liberação do VEGF teve um melhor resultado do que centrifugações menores, isso, né, vistos através de um exame chamado ELISA. Então isso vai aumentando aí o grau de informação, ok? Então isso precisa ser deixado claro, que enquanto a gente não tem vamos dizer, essa conclusão clínica, a gente utiliza, tem ótimos resultados, é maravilhoso trabalhar com o PRF, ok? Então, como conclusão, o que eu deixo para vocês? O LPRF é o mais estudado porque foi o primeiro, né, e vem sendo utilizado, eu utilizo até hoje também, ok? O APRF, existe o grupo que o validou, certo? Existem poucos trabalhos publicados multicêntricos, ou seja, várias pessoas de vários locais do mundo publicando e reproduzindo esse tipo de mudança de protocolo do PRF, tá? O IPRF ele ganha um aspecto interessante quando é associado ao stick bone, numa característica de trazer o stick bone. A gente vai falar um pouquinho do stick bone aqui ou do PRF block, tá? Mas ele teve um boom um pouquinho mais interessante na HOF, na harmonização orofacial, onde ele é injetado. Outras centrífugas, a gente tem que manter um padrão de centrífuga para se fazer aquele determinado tipo de protocolo, ou transportar para outras centrífugas que mantenham o padrão de produção do bioinfiltrado. Então não adianta você pegar uma centrífuga que roda com o tubo numa determinada angulação diferente, porque você está comparando coisas diferentes. Se você consegue transferir de uma centrífuga para outra a força G, a inclinação e conceitos básicos da centrifugação, como manutenção de temperatura, pouca vibração, manutenção celular, etc., você pode passar de uma centrífuga para outra, desde que a gente consiga rigidamente manter os seus parâmetros iniciais do protocolo. Tá bom? E esses protocolos precisam ser validados, não adianta mudar lá um pouquinho a velocidade, gostei mais, deixei esse aqui assim assado, mudei e estou fazendo assim, está dando certo. Não é assim. As mudanças vêm
com uma validação. Essa validação se dá primeiro na bancada, primeiro nos ensaios nos ensaios in vitro, para depois em vivo em animais, para depois isso vir para o nosso paciente e virar casos clínicos e uma validação. E o que acontece muitas vezes é que já está se usando no paciente e nunca foi feita uma diferença in vitro e in vivo em animais. Tá bom? É muita internet, como tudo, qualquer informação hoje que é uma mudança de protocolo, cai primeiro na internet, as pessoas já fazem antes de vir uma validação. Isso pode se tornar um pouquinho perigoso, né? A gente não precisa expor o nosso paciente a isso. Ok? Espero ter ajudado. Conclusão toda, tudo é PRF, diversos protocolos de alta força de centrifugação, baixa força de centrifugação. Por enquanto, nada clínico, vamos caminhando e, graças a Deus, caminhando bem para a utilização do PRF nos nossos casos clínicos. Ok, gente? Espero ter ajudado, gente. Até mais.